Olá pessoal, mais uma resenha para vocês, mais um livro. Eu vou falar agora de mais um livro argentino. Eu já fiz uma resenha do Todos os Fogos, o Fogo do Cortázar. Agora uma resenha do Ernesto Sábato, tá aqui. Ernesto Sábato, O Túnel. Editora Francisco Alves. Não vai aparecer direito, mas tudo bem. É um livro de 120 páginas, tá? A literatura argentina é muito interessante. Tem alguns outros autores que eu vou... O pessoal pode estar... Quem acompanha todos os vídeos pode estar estranhando porque eu ainda não falei do Borges, né? Que é provavelmente considerado o maior escritor argentino de todos os tempos. Mas eu vou falar, aos poucos eu chego lá. Um pouco sobre o Sábato, Ernesto Sábato. Bom, a vida dele não tem nada a ver com a literatura, interessante, né? Ele nasceu em 1911, se formou em Física na Universidade de La Plata, na Argentina. Conseguiu uma bolsa, foi trabalhar na França com Física. E depois foi trabalhar no MIT, no Massachusetts Institute of Technology, dos Estados Unidos. Também lecionando em Física, trabalhando na área de Física, que é a área dele. E depois de um tempo voltou para a Argentina e continuou trabalhando, lecionando e trabalhando nas universidades, sempre trabalhando com física. Em 1948, ele publicou O Sábado, aliás, ele publicou O Túnel, ó, já estou ficando louco. Ele publicou O Túnel, seu primeiro romance. E ele escreveu somente 3. Quer ver? Acho que eu tenho aqui o nome dos outros 2. Então, em 48 ele publicou O Túnel. Em 58 ele publicou Sobre Heróis e Tumbas. Em 74 ele publicou o Abaddon, o Exterminador. Somente 3 romances, mas 3 romances muito interessantes. E que ganharam prêmios. Esse Túnel mesmo foi filmado, virou filme na Argentina. E é um romance muito interessante. Engraçado que uma pessoa que trabalhou com exatas a vida inteira, com física, né? E de repente faz só 3 romances na vida e 3 romances muito interessantes, muito bons. E se torna um dos principais escritores argentinos, mesmo com 3 romances apenas. Ele nasceu em 1911, como eu falei, e morreu em 2011. Quase 100 anos. Não chegou a completar 100 anos, morreu com 99 anos. Esse viveu e aproveitou bastante a vida. Agora, sobre o estilo dele, é um estilo um tanto existencialista desse romance. Esse é um romance muito cru, muito rápido e direto. Tem 120 páginas, você lê numa sentada. A história de Juan Pablo Castel, que logo na primeira linha do livro conta como matou Maria, a sua amada. Então, no primeiro parágrafo, na primeira linha, você tem já o desfecho do livro. Ele matou a mulher que ele amava. Aí o livro todo ele está contando a história dele. Ele vai contar como ele chegou a isso e por que isso aconteceu. É interessante porque ele não está tentando se desculpar do crime ou tentando que as pessoas entendam por que ele... Na verdade, acho que ele até quer que as pessoas entendam por que ele fez. Mas não é uma desculpa, é meio que um relato. E a gente tem aqui o narrador em primeira pessoa. Então o Juan Pablo está narrando essa história. Então é a opinião dele só que a gente tem. A gente não tem o outro lado da história para fazer um contraponto. Ele é um pintor dos seus 40 e poucos anos, bem sucedido, e tem problemas graves de relacionamento com as pessoas. Em primeiro lugar, ele é muito suscetível a tudo que falam dele. Ele leva muito a sério qualquer coisa que falam dele. Se você falar qualquer qualidade, ele fica muito envaidecido, e qualquer coisa depreciativa, ele fica muito depressivo. Então, a vida dele é complicada porque quando você é muito suscetível a qualquer coisa que falem de você, você tem uma vida muito intranquila, porque você vai ter pessoas que vão te bajular, aí você vai se sentir o máximo.
você vai ter pessoas que vão te denegrir, aí você vai se sentir uma formiga. Então você fica nessa sanfona, altos e baixos, e a tua condição psicológica vai pro saco, né? Então o personagem aqui é isso. Então, como ele tem esse problema, ele passou a utilizar uma técnica de se fazer passar por superior aos outros. Então, em sendo assim, ele passou a ser uma pessoa com pouco relacionamento, não se relacionava com ninguém, não gostava de ninguém. E eis que durante uma exposição dos seus quadros, ele encontrou uma moça olhando para um pedaço de uma pintura que ninguém mais tinha reparado. E era um pedaço que ele gostaria que fosse reparado, e ninguém mais tinha percebido. Aquela mulher percebeu. Então aquela mulher chamou a atenção dele. É a Maria. Ele começou a perseguir, começou a verificar onde ela trabalha, onde ela morava e tal. Começou a meio que dar aquela espionada básica para saber o que acontece, quem é a pessoa e tal. Descobriu onde ela trabalhava, começaram a sair, tomar um refresco, ter um princípio de relação. Até que ele descobriu, ele foi seguindo ela, ele foi até a casa dela e descobriu que ela era casada. Entrou, conheceu as pessoas e tal. E eu não sei se eu continuo ou se eu paro, porque o romance é muito curto. Bom, vou só mais um pedacinho aqui. Ele, ele desconfiava que ela e ele tinham alguém em comum. Que eles tinham uma pessoa em comum. E de fato eles tinham. Tinha um primo dela, que na verdade era uma pessoa que ele conhecia. Então entre os dois tinha uma pessoa em comum. E a partir daí começa alguns jogos de inter-relações assim, que eu não vou contar porque aí já é quase o final da história. Bom, o final da história você já sabe. Ele diz na primeira frase que ele matou a Maria. Agora eu não vou dizer como nem porquê. Como e porquê vocês vão ter que ler e descobrir, tá bom? Mas é um livro forte, é um livro basicamente psicológico. Você vai entrar na cabeça dele e vai viver intensamente os últimos dias dele aí. Os últimos dias dele não, porque ele não morreu. Os últimos dias do que ele fez, vamos dizer assim, os últimos dias da vida dele narrado aqui nesse livro. É bastante intenso, lida com o lado psicológico, tem a ver com ciúme, tem a ver com ódio, tem a ver com incapacidade de relacionamento social, tem a ver com um monte de coisas. Sobre o título, O Túnel, eu ouvi gente dizer que o túnel, o nome túnel representaria o interior dele, porque é o interior dele que a gente está vendo, né? A gente está lendo todo o psicológico dele, tudo que aconteceu, que é o que ele está relatando. Já ouvi gente dizendo que o túnel seria a vida dele, né? O caminho, né? O corredor que ele fez para a sua vida. Eu não sei, eu não vi ninguém dizer isso, mas para mim pareceu mais que o túnel. O que é um túnel quando a gente entra num túnel? Túnel quer dizer, é um lugar que você não consegue sair. Ele tem a entrada e tem a saída. Então quando você entra naquele túnel, ou você vai até o final dele ou você volta. Não dá para você pegar atalho, não tem lugar para você sair. Então na minha visão, na minha interpretação, o túnel é isso. Ele só tem essa opção na vida dele. Ou ele vai até o final, e o final vai culminar na morte da mulher, que foi o que aconteceu. Na verdade, na morte dela, ou na morte de qualquer outra pessoa, ou no suicídio dele, porque o estilo de vida dele, ou ele ia se matar, ou ele ia matar alguém. Então, só tem essas duas opções. Ou então ele voltaria. Mas para ele voltar, ele teria que fazer um trabalho psicológico, psiquiátrico intenso para tentar se tratar. Ele optou por ir até o final. E deu no que deu. Ele matou a mulher. E o livro é a explicação disso. Tá? Ele descobre depois que a Maria não é exatamente uma santa. Ela foi responsável por muitas desgraças com outros homens e tal. Mas eu não vou entrar muito no universo dela para não estragar o final do livro. Tá bom? Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se quiser se inscrever no meu canal, você clica ali, inscrever-se no canal. Clica no sino e coloca lá, receber as notificações desse canal, senão você não vai receber as notificações.
tá bom? E esse canal continua sendo um meio de divulgação das minhas palestras literárias e aulas particulares. Se você tiver interesse, basta entrar em contato comigo. O meu contato está na descrição do vídeo, tá bom? Uma saudação e até a próxima.